Iniciar nossa reunião. Hoje, módulo 4, vamos falar do choque na criança. Todos conseguem ver minha tela? Sim, sim, para ver. Bom, hoje o módulo 4 do nosso programa de extensão em trauma pediátrico, manejo inicial ao choque. Meu nome é Heitor, sou cirurgião do trauma, sou instrutor do curso ATLS do American College of Surgeons. Em relação ao manejo inicial ao choque, nós vamos falar do objetivo, a avaliação, o doente está em choque, os tipos de choque, a identificação da origem do sangramento, a classificação do choque hemorrágico, o stop the bleed, a hemorragia oculta, os acessos vasculares, coleta de exames e fluidos iniciais e a hemotransfusão no trauma. Nós vamos falar também do uso dos antifibrinolíticos. Bom, primeiramente, o objetivo da nossa avaliação, quando nós chegamos no C, já passamos pela avaliação do X a B e chegamos no C. Vamos falar um pouquinho do X também dentro do C. Mas, ao chegar na circulação, nosso objetivo será uma avaliação rápida do status hemodinâmico do doente, a identificação das possíveis causas do choque e iniciar prontamente essa reanimação volêmica e controlar a hemorragia. Bom, para a gente poder tratar, a gente precisa identificar. Então, a primeira pergunta que tem que ser feita é: o doente está em choque? E para a gente saber se o doente está em choque, nós precisamos entender o que é choque. O choque é uma anormalidade do sistema circulatório que leva a uma perfusão orgânica e oxigenação tecidual inadequadas. Ele é reconhecido através de um conjunto de alterações clínico-laboratoriais. Então, aqui a gente começa a entender que o choque é muito mais do que uma pressão baixa, do que um batimento acelerado. Ele não é resultado de apenas um item, de apenas uma alteração. Ele é um conjunto de alterações e, nas fases iniciais, ele é completamente invisível e a nível celular. Quais são esses sinais que a gente vai identificar? Alteração do nível de consciência, ansiedade, o que no contexto da pediatria é algo muito difícil da gente avaliar, já que essa criança que chega numa emergência, com certeza vai estar com essa parte muito alterada, ansiosa, né, agitada pela própria situação, né, do trauma e pelo ambiente que é hostil. A pele fria, sudorese, redução do turgor, o tempo de enchimento capilar lentificado, ou seja, maior que 2 segundos, a taquicardia, que é um sinal precoce, taquipneia, respiração superficial, a hipotensão nas fases mais tardias, a redução do débito urinário, que é aqui um marcador importantíssimo de perfusão no nosso paciente, e laboratorial a gente pode utilizar a gasometria arterial com déficit de bases e o lactato arterial. Destes aqui, dois que eu preciso realmente me ater, né, para poder diagnosticar precocemente um choque no nosso paciente vítima de trauma, é o tempo de enchimento capilar e a taquicardia. Então, é fundamental que a gente esteja atento a essa alteração, que pode ser realmente o primeiro sinal ali de um choque. E, claro, que na criança a gente vai ter variações do que é normal em relação aos sinais vitais. E é importante a gente estar atento a isso, né? Então, até os 12 meses, a gente considera até 160 de frequência cardíaca, até os 2 anos, 150, até os 5 anos, 140, até os 12 anos, 120, e a partir dos 12 anos, como no adulto, até 100. A pressão arterial também vai variar de acordo com a idade, assim como a frequência respiratória e o débito urinário considerado. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que o débito urinário ele é fundamental. Então, no paciente que tem sinais de choque, a passagem da sonda vesical ela é importantíssima e deve ser feita o quanto antes. Nas crianças menores, a gente vai considerar de 1,5 a 2 ml por quilo por hora como um débito urinário normal.
e em crianças maiores, de 1, e nas crianças com mais de 12 anos, como no adulto, meio ml por quilo por hora. Vamos avaliar a pressão desse paciente aqui. A primeira coisa que a gente tem que chamar atenção é que muitas vezes a gente não tem um manguito adequado para poder avaliar essa pressão. Então, não adianta a gente colocar um manguito de adulto numa criança que essa pressão não vai ser fidedigna. É importante que o manguito seja adequado, ocupando cerca de 2/3 do braço do paciente, que seria mais ou menos 4 centímetros de largura e 8 de comprimento no recém-nascido, 6 e 12 no lactente, e 9 de largura e 18 de comprimento numa criança maior. E como que a gente vai calcular rapidamente se essa pressão está dentro do adequado ou não? Então, existe uma fórmula para avaliar a pressão sistólica e diastólica, que é 70 a 90 mais 2 vezes a idade dessa criança. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, eu vou considerar aqui em torno de 74 a 94 como uma pressão sistólica dentro dos parâmetros. Enquanto que a pressão diastólica, a gente vai considerar 2/3 da pressão sistólica calculada. Ou seja, para uma criança de 2 anos, daria em torno de 50 a 63. Devemos lembrar que a reserva fisiológica da criança é muito grande. Então, ela inicialmente não vai apresentar sinais dessa perda volêmica, demorando até chegar a 30 a 45% de perda da sua volemia para ele começar realmente a descompensar. Ele começa a aumentar a taquicardia, realmente é um dos primeiros a alterar. Ele começa a subir essa frequência cardíaca e a pressão ela mantém praticamente a mesma até que essa perda volêmica ultrapassou 30%. E aí, nesse momento, ela tem uma piora muito súbita. É uma coisa que todos dizem, criança ela piora muito rápido, né? E, na verdade, porque a gente não está enxergando essa alteração devido a essa reserva fisiológica típica da criança. E aqui é um outro gráfico mostrando a variação da resistência vascular, da pressão arterial, do débito cardíaco, conforme a perda de volume sanguíneo, né? Então, em torno de 30 a 40% de perda de volemia que vai ter uma descompensação rápida dessa criança. Ou seja, tem que perder muito sangue para que ela realmente apresente ali uma hipotensão grave e evoluindo então com bradicardia. E aí, quando a gente for classificar o motivo desse choque, já identificamos que a criança está em choque. Esse choque, ele é hipovolêmico ou ele não é hipovolêmico? Dentro do grupo dos não hipovolêmicos, devemos sempre pensar no choque obstrutivo no trauma, principalmente por 2 motivos: pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco. O choque cardiogênico também tem que ser pensado em algumas situações que eu vou citar mais para frente. O choque neurogênico, e o choque séptico já mais raro, e outras causas, como por exemplo um choque anafilático. Enquanto que o choque hipovolêmico é o principal causador de choque nesse paciente, e que vai vir principalmente de uma perda de sangue, que a gente vai avaliar a partir do momento que a gente identificou esse choque, de onde que vem essa perda. E também a perda de fluidos, uma situação que pode acontecer no grande queimado, em que ele perde muito líquido e pode fazer um choque por conta dessa hipovolemia. Primeiramente, vamos falar de alguns choques não hipovolêmicos. O primeiro deles, o obstrutivo pneumotórax hipertensivo. Esse diagnóstico, ele é essencialmente clínico. Eu não devo lançar mão de exames de imagem para identificar um pneumotórax hipertensivo, porque é uma situação de risco iminente à vida. Eu posso usar o EFEST, que é o ultrassom à beira-leito estendido, em que eu posso avaliar rapidamente a presença desse pneumotórax. Mas tem que ser rápido. Eu não posso perder ali mais do que alguns segundos identificando esse pneumotórax hipertensivo e buscando o tratamento. Então, como que eu vou identificar? Primeiro, a expansibilidade que vai estar assimétrica, do lado que está com o pneumotórax vai estar abaulado. Se eu fizer uma percussão, esse lado vai estar hipertimpânico, o que a gente sabe que no ambiente da emergência é muito difícil de fazer. O murmúrio vai estar abolido do lado afetado, na ausculta. A gente vai perceber a jugular distendida do lado afetado, enquanto que a saturação desse paciente já vai estar baixa, porque além de estar já com o pulmão colabado, ele começa a comprometer o lado contralateral. A frequência cardíaca vai subir, a pressão vai cair, porque esse paciente está em choque obstrutivo. E no EFEST eu vou verificar a ausência de deslizamento pleural.
E a conduta aqui no pneumotórax hipertensivo, ela tem que ser imediata, ou seja, evacuar o ar desse pulmão através de uma punção com agulha. Outro choque não hipovolêmico, obstrutivo, é o tamponamento cardíaco, que é menos comum na criança, porque geralmente são lesões penetrantes. O diagnóstico também deve ser clínico e amparado pelo ultrassom FAST na janela subxifoide, em que eu vou verificar ali a presença de líquido no pericárdio. Quando há líquido agudo no pericárdio, pequenos volumes ali de 20 ml, 30 ml, isso no adulto, já são responsáveis por uma alteração hemodinâmica grave, já levam a um tamponamento cardíaco que impede que o coração realize sua diástole. O ventrículo direito ele não consegue se encher. E com isso o paciente entra em choque obstrutivo. A gente vai identificar isso através da ausculta, do abafamento de bolhas cardíacas, mais uma vez algo difícil de fazer na emergência. Vamos perceber a jugular distendida bilateralmente. Esse paciente vai estar em hipotensão, a frequência cardíaca vai estar elevada, e quando eu faço o ultrassom FAST, eu verifico ali uma lâmina anecóica preta, que é o líquido no pericárdio. Esses três primeiros, a gente chama de tríade de Beck, que vai estar presente em cerca de 30% dos casos. Então, quando presente, ela é bem específica. Porém, na grande maioria dos casos, não vão estar os três achados presentes em conjunto. Aqui, a conduta imediata é a intervenção cirúrgica, né? Quando não há disponibilidade da intervenção cirúrgica imediata, a realização da punção pode salvar a vida desse paciente. A punção, que é a pericardiocentese, sempre de preferência guiado pelo ultrassom, para esvaziar esse pequeno volume de líquido que está ali no pericárdio, que já vai levar a uma melhora imediata desse paciente. Outra causa de choque não hipovolêmico é o choque cardiogênico. O choque cardiogênico, ele pode acontecer de duas maneiras. Existe o chamado commotio cordis, que é na verdade, é uma arritmia provocada por um trauma. Um exemplo aqui é uma pancada direta no tórax por uma bola de beisebol, ou pode ser uma pancada por um murro, ou qualquer outro tipo de bola de esportes, né? E essa pancada no tórax, se ela ocorre exatamente naquele milissegundo de repolarização ventricular, ele leva a uma arritmia em que o ritmo cardíaco degenera para uma fibrilação ventricular, levando à parada cardíaca, nesse caso chocável, e que vai depender aqui da presença de um desfibrilador, de um DEA, para poder salvar a vida dessa criança. Enquanto que, em outras situações, você pode ter uma lesão de contusão do miocárdio, um contusio cordis. O exemplo clássico aqui na criança é o atropelamento em que, devido ao tamanho da criança, o choque pode ser diretamente sobre o tórax, né, levando a essa contusão do miocárdio e levando possivelmente a um choque cardiogênico por uma alteração mecânica, uma destruição ali de musculatura, de cordoalhas, né? Então, nessa criança é fundamental realizar o eletrocardiograma precocemente e o ecocardiograma também para avaliar melhor esse coração. Outra causa de choque não hipovolêmico é o choque neurogênico. O choque neurogênico ele é considerado um choque distributivo e acontece quando há uma fratura alta, uma fratura de coluna cervical ou torácica alta, geralmente ali nas primeiras 5, 6 vértebras torácicas. E quando há uma fratura alta que compromete a coluna, que compromete a medula espinhal, isso vai levar a uma perda do tônus vascular por uma desautonomia. Perde-se a atividade do sistema nervoso autônomo simpático, levando, portanto, uma incapacidade do organismo em manter o tônus vascular, manter a distribuição adequada do volume sanguíneo. Então, ele vai ficar com as extremidades quentes, ele não vai conseguir fazer taquicardia, e ele pode até fazer bradicardia. E a pressão vai caindo por conta dessa má distribuição do sangue. Nesses pacientes, algumas vezes a gente vai ter que entrar com drogas vasoativas para estabilizá-los. Outra causa de choque não hipovolêmico distributivo é o choque séptico, que não é comum no trauma, mas pode acontecer às vezes quando há uma lesão musculoesquelética muito contaminada, muito grave, ou que demorou para chegar ao hospital para iniciar
os cuidados. Ou quando há uma lesão, por exemplo, muito contaminada do intestino, em que há uma perfuração com extravasamento de fezes, e aí pode haver um choque séptico mais precoce nesse paciente. Enfim, a gente chega no choque hipovolêmico, que acontece pela hemorragia. O choque hemorrágico, que é a principal causa evitável de morte no trauma. Isso aqui é muito importante quando a gente vê aqui a curva de distribuição das mortes por trauma. 50% acontece no momento do trauma e 30% vão acontecer dentro das primeiras horas, chamada hora ouro. E a principal causa dessa morte na hora ouro é, sem dúvida nenhuma, a hemorragia, causas evitáveis de morte. Daí a importância de identificar e tratar precocemente o choque hemorrágico dentro dessas primeiras horas. E uma vez que eu identifiquei que o paciente tem um choque, esse choque ele é hemorrágico, a próxima pergunta é de onde está vindo esse sangue, né? E aí a gente diz que esse sangue pode estar escondido dentro de um compartimento, como o tórax, abdômen, a pelve e o retroperitônio, os compartimentos dos ossos longos, ou esse chão saiu do paciente, esse sangue, ele está no chão. Então a gente fala que the blood is on the floor plus 4 more. Então, o sangue está no chão e mais 4, que são os 4 compartimentos: tórax, abdômen, pelve com retroperitônio, ossos longos, que são os compartimentos ali da coxa, né? Da região dos braços também, do úmero. E como que eu vou identificar cada uma dessas fontes? No tórax, eu posso identificar através de um exame físico, do exame clínico, ausculta, percussão, né? Posso lançar a mão de um raio-x, e aqui o ideal, se esse paciente está em choque, é o raio-x feito à beira-leito, né? E mais recentemente a gente tem o ultrassom à beira-leito, que consegue identificar em poucos segundos ali a presença desse líquido, desse hemotórax, desse sangue dentro do tórax, que hoje é a nossa forma preferida de identificar esse hemotórax. Já no abdômen, o exame clínico ele é importante, mas ele é muito inespecífico. No trauma fechado, dificilmente a gente vai conseguir definir se há hemorragia. E aí eu posso lançar a mão realmente do ultrassom FAST. O lavado peritoneal é um procedimento invasivo em que a gente abre ali uma incisão pequena na região abaixo do umbigo e introduz uma sonda para verificar se vem sangue. Esse procedimento praticamente caiu em desuso, fazíamos muito no passado, mas hoje não fazemos mais porque existe o ultrassom, que é menos invasivo e pode ser repetido. E no paciente estável, a gente tem a tomografia de abdômen, que pode ser feita com contraste e que vai identificar para a gente a presença de uma lesão específica, como por exemplo, uma lesão de baço, causando o choque hemorrágico desse paciente. Lembrando que a gente vai deixar a tomografia para aqueles pacientes estáveis, evitando levar para a tomografia pacientes instáveis. Na pelve, o exame clínico também. Vocês estão me ouvindo? Parece que caiu a nossa conexão. Estamos. Tá ouvindo, né? Vocês estão vendo a tela? Não, a tela saiu. Tá sem o slide, né? Eu vou ver o que aconteceu aqui. Pronto. Ok, né? Tá. Parece que teve uma queda aqui na internet, mas já voltou. Vamos continuar então. Então, na pelve, nós vamos buscar através do exame clínico, do exame, da palpação dessa pelve, a presença de sinais de crepitação, de instabilidade do anel pélvico. O raio-x de pelve, aqui, quando a gente fala de raio-x pélvico no paciente em choque, esse raio-x ele é feito no leito, não é aquele raio-x que eu levo o paciente para a sala de raio-x. E, mais recentemente, a gente tem também o uso do ultrassom para avaliar o afastamento da sínfise púbica. E as lesões de ossos longos, que eu vou identificar através de um hematoma, de um desvio, deformidade, dor, e através do raio-x desse membro, confirmando essa lesão. E, por fim, a observação de sangue, de sangramento ativo, de hemorragia ativa, de sangue nas roupas, ou a história passada pelo pré-hospitalar de que tinha uma poça de sangue na cena. Vamos classificar esse choque hemorrágico através das características que a gente vai identificar.
Então, conforme vai havendo uma perda volêmica, conforme a perda volêmica vai aumentando, a gente tem um reforço, fica mais evidente essas alterações clínicas. Então, na classe 1 é aquele doador de sangue, então praticamente não há alteração clínica, pode ter aqui uma leve ansiedade, às vezes uma taquicardia leve. Na classe 2 você já tem taquicardia, você já tem alteração do déficit base. Na classe 3 você já tem hipotensão. E na classe 4 já é um paciente em extremis, é um paciente muito grave, é um paciente que precisa de uma transfusão maciça e de parar o sangramento imediatamente para evitar que ele vá a óbito. Na criança, a gente classifica um pouquinho diferente. A gente considera aqui três classes: a classe de perda sanguínea leve, de perda sanguínea moderada e de perda sanguínea grave. Então, nesse primeiro grau, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, pulsos periféricos finos e fracos, com a pressão sistólica normal. Nesse grau 2, a gente tem aqui uma frequência cardíaca bastante aumentada, pulso central fraco e periféricos ausentes, e PA no limite inferior. Enquanto que nesse grau 3, que é uma perda volêmica muito grave, a gente tem uma taquicardia já evoluindo para bradicardia, é uma criança que já está evoluindo para parada cardíaca, com pulso central muito fraco ou ausente, hipotensão ou PA diastólica baixa ou indetectável. A gente vai ter uma criança que vai estar inicialmente irritável, confusa, letárgica, até completamente comatosa. A pele vai estar fria, mosqueada, tempo de enchimento capilar prolongado, evoluindo então com tempo de enchimento muito prolongado, até ficar pálida e fria. E o débito urinário vai reduzindo progressivamente. E essa é a característica que vai estar essa criança. E como que a gente vai fazer para controlar essa hemorragia? Bom, o primeiro passo, identificar se é hemorragia externa grave. Na verdade, hoje é o X, vem até antes mesmo do A e do B. Identificando a hemorragia grave, o primeiro passo é interromper esse processo dessa hemorragia, através da simples pressão direta. Então, se eu vejo que está sangrando, eu vou ali com uma compressa e vou comprimir para parar esse sangramento. Se esse ferimento é profundo, numa região, por exemplo, ali da raiz da coxa, da axila, né? São regiões em que é muito difícil de fazer essa compressão, e eu posso fazer então um chamado preenchimento ou empacotamento, em que eu vou introduzir ali compressas ou gases, né? O americano, ele tem gases e bebidas com coagulante, que facilita esse processo, mas a gente pode usar qualquer tipo de tecido aqui para fazer o preenchimento. Por fim, nas hemorragias de membros, a gente pode utilizar o torniquete para interromper imediatamente essa hemorragia. Esse torniquete, ele nunca deve ser aplicado em articulações, ele sempre vai ser usado em membros, para hemorragia de membros. Sempre que possível, ele é posicionado em torno de 5 a 7 centímetros proximalmente à lesão. Quando não consigo definir exatamente onde é o sangramento, ou não tenho tempo para avaliar isso, eu aplico na raiz do membro. Então, não está errado aplicar na raiz do membro, posso aplicar na raiz da coxa, na raiz do braço, quando há dúvida, tá? Mas quando eu tenho certeza de onde é a lesão, especialmente se eu já tenho alguma experiência, já sou um profissional de saúde, o ideal é colocar mais próximo ali essa lesão, nunca colocando sobre articulações. Ele pode ser usado por qualquer pessoa, o treinamento ele é simples. O mais importante aqui é saber indicar as lesões, né? São para aquelas lesões graves que não param o sangramento com a simples compressão, tá? Ele tem que ser bem apertado, porque ele tem que interromper o fluxo arterial, então vai causar dor. É normal que o paciente reclame de dor. A gente nunca deve afrouxar esse torniquete por conta dessa queixa de dor. E o ideal é tirar o quanto antes o torniquete, mas, se necessário, até 2 horas, não há um risco significativo de perda no membro por conta desse torniquete. Claro que vamos tirá-lo o quanto antes possível. Mas, se for necessário fazer um transporte, por exemplo, para outra cidade, um paciente com hemorragia grave, é preferível que ele fique com torniquete do que eu abri-lo e esse paciente ter uma hemorragia ali e vir a óbito. Vamos procurar agora fontes ocultas de hemorragia. Então, eu já verifiquei que essa criança não tem nenhum sangramento externo visível. Vamos buscar a causa do choque. Vamos buscar se há algum compartimento com sangue. O tórax nós já vimos na aula anterior, né? O hemotórax, como investigar, como tratar.
Vamos para o abdômen agora. Como é que a gente vai identificar se é a lesão abdominal? Algumas crianças vão chegar já com estigmas, né? Por exemplo, um acidente de automóvel com cinto, uma queda de bicicleta, que o guidão da bicicleta vai marcar o abdômen, deixar uma tatuagem traumática. E quando a gente visualiza essa tatuagem traumática, o risco de lesão intraabdominal ele é muito maior, ele aumenta até 8 vezes. Então, esse paciente ele requer muita atenção. As lesões de baço e fígado são as mais comuns. A gente sabe que examinar criança já é difícil em qualquer ambiente, na emergência, então é muito mais difícil, então tem que dar atenção a essas situações em que há sinais no abdômen. Uma lesão clássica é essa queda da bicicleta, que não precisa ser em alta velocidade, tá? Em que o guidão ele bate ali no abdômen e essa criança cai. Essa lesão, pelo guidão, pode comprometer fígado, baço, duodeno, inclusive o pâncreas, tá? Que está no reto peritônio ali, deitado por sobre a vértebra, e essa pancada direta no pâncreas pode levar à ruptura dele, que é uma lesão muito grave. Então, a gente tem que estar atento a essas lesões. Se a criança está instável, tem sinais de choque, o correto é fazer ultrassom FAST, que pode ou não identificar líquido dentro do peritônio. Se eu faço o FAST e identifico o líquido e está instável, a conduta deve ser imediata. Por outro lado, se está estável e tem essa marca, a gente vai mandar para tomografia e muitas vezes, na grande maioria das vezes, essas lesões vão ser tratadas de uma forma não cirúrgica. Então, por exemplo, uma lesão de baço, de fígado, se a criança mantém estável, não vai ser operada e vai evoluir, na grande maioria das vezes, muito bem. Por outro lado, se eu faço o FAST, e esse FAST ele vem positivo e essa criança está instável, a conduta é laparotomia imediata. A parte do ultrassom, eu vou fazer uma aula separada. Já era para estar até aqui com o QR Code para vocês acessarem, mas infelizmente eu não consegui postar no YouTube a tempo da aula, mas ela já está pronta. Eu vou postar no YouTube, vou passar para vocês o link, essa aula separada. É uma aula de 15 minutos em que eu vou abordar só ultrassom FAST e IFAST na criança. Bom, na tomografia de abdômen, a gente vai buscar pelos sinais de lesões específicas. Então, eu posso ver ali uma lesão de fígado, de baço, de rim, posso ver líquido na cavidade. E nesses casos, a grande maioria das vezes, eu vou fazer o chamado TNO, tratamento não operatório. Enquanto que algumas lesões vão exigir tratamento cirúrgico. Por exemplo, pneumoperitônio, que é a presença de ar livre, ar fora do intestino, ar fora do estômago, dentro da cavidade. Isso sinaliza para a gente que provavelmente rompeu algum intestino, rompeu uma alça e eu preciso abordar esse paciente. E quando há líquido livre na cavidade que eu não consigo explicar. Por exemplo, eu não vi uma lesão de fígado, não vi lesão de baço e tem ali muito líquido na cavidade. O que é esse líquido? Pela tomografia, eu não consigo dizer se aquilo é sangue, se é urina, se é bile. O fato é que líquido livre não explicável, ele indica cirurgia. Geralmente, quando esse líquido está em moderada a grande quantidade na cavidade, tá? É, Muitas vezes, esse líquido não explicado pode ser uma lesão do mesentério, da raiz do intestino. Essas lesões de mesentério podem sangrar muito, pode levar a choque e pode levar, às vezes, uma isquemia do intestino, levando a necrose e perfuração, que vai acontecer, às vezes, só depois de 24, 48 horas do trauma. Outra fonte oculta de hemorragia é a fratura de pelve. Não é comum na criança, pode estar associado a um acidente automobilístico grave, atropelamentos, pode se associar a hemorragia muito grave. Geralmente, essas fraturas de pelve estão associadas a outras lesões graves. E às vezes esse paciente vai para a cirurgia, e vai ficar grave por conta de outras lesões também. Lesões geniturinárias podem estar presentes e vão estar presentes na grande maioria das lesões pélvicas graves. A palpação da pelve deve ser realizada apenas uma vez, então evitar de ficar ali apertando a pelve do paciente várias e várias vezes, e especialmente na criança, que é muito sensível, quando você fica apertando e palpando a pelve demais dela, você aumenta a hemorragia e pode piorar a lesão pélvica dessa criança. A cirurgia geralmente não é indicada, né? Vai ser indicada às vezes por conta de outras lesões associadas, mas especificamente pela pelve, não é comum os casos em que vai ser indicada uma cirurgia.
Se houver suspeita de fratura instável do anel pélvico, né, durante a avaliação inicial, é fundamental que a gente promova a contenção desse sangramento através do enfaixamento. Lembrando que a posição do enfaixamento é muito importante que ela seja feita a nível dos trocânteres maiores dos fêmures e não ao nível das cristas ilíacas, tá? Então você pode usar um cinto próprio, né? Você já deve ter visto, o CIAT, ele tem esse cinto, né? Às vezes chegam alguns pacientes que estão usando, tá? Que não traz grande vantagem em relação ao nosso tradicional lençol. Se for bem posicionado, ele pode salvar a vida do paciente, tá? Então, é posicionar no local correto e aplicar uma força que seja adequada para fechar essa pelve. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma fratura do anel pélvico, são fraturas mais comuns, do anel não, perdão, do ramo ali do isquio, que não leva à abertura do anel pélvico, tá? Então, é uma fratura simples. São as fraturas mais comuns, estão associadas, às vezes, a lesões de bexiga e de uretra. E aqui uma lesão, uma fratura grave, que você tem a abertura do anel pélvico, essa disjunção do anel pélvico, pode levar a hemorragia gravíssima, levando à morte. Aqui uma fratura de fêmur, né? Diferentemente do adulto, as fraturas de fêmur não costumam levar a hemorragia grave, né? Quando isolada. É fundamental, nesses casos, fazer uma avaliação neurovascular bem feita, imobilizar sempre com tração, se disponível. E nas crianças menores, é muito incomum que haja uma fratura dessa, então deve-se sempre pensar em maus tratos. Aqui, imobilização com a tração. Vamos para os acessos vasculares. Então, estávamos buscando ali a causa do choque, as fontes da hemorragia. Agora, isso acontece paralelamente, né? Enquanto a gente está ali pensando por que que esse paciente está sangrando, onde que é a hemorragia, a nossa equipe de enfermagem está providenciando os acessos vasculares, que às vezes são realmente um grande desafio na criança. Preferencialmente, vamos utilizar acessos periféricos de 18 a 22 gauge. O intraósseo é uma boa escolha nos casos que não há possibilidade de acesso periférico e a gente precisa de um acesso de emergência. O acesso femoral é uma outra opção que pode ser tentada. Então, aqui a gente tem os catéteres, 14 a 24. A gente tem aqui vários sítios em que eu posso utilizar, que eu posso buscar uma punção venosa ou intraóssea numa criança. Então, de forma geral, duas tentativas a gente parte para o intraósseo quando essa criança tem sinais de choque, né? Aqui é um exemplo de uma fossa cubital, né? Um acesso aqui que é o sonho de todo mundo, né? Que sempre chegasse assim, mas na criança a gente sabe que não vai chegar desse jeito. Então, a gente vai buscar outros sítios um pouco usuais, que a gente não costuma fazer no adulto, como, por exemplo, aqui a safena, tá? Na região ali do tornozelo. E aqui há um acesso na mão, tá? Então, a gente vai buscar o acesso dessa criança nos locais que forem factíveis e não havendo a possibilidade do acesso vascular venoso, a gente vai buscar o acesso intraósseo. As opções de acesso intraósseo são a tíbia proximal, que é a melhor opção, o fêmur distal, o húmero proximal. São três opções aí que a gente são as mais utilizadas. Também podendo ser usado a crista ilíaca. Existe uma resolução no COFEN 648/2020 que diz que o acesso intraósseo ele é privativo do enfermeiro e que deve ser realizado por pessoas devidamente capacitadas através de um curso presencial com treinamento em simuladores. Então é importante que todos tenham essa capacitação mínima para realizar os procedimentos de acesso intraósseo. Aqui alguns exemplos de agulhas manuais para acesso intraósseo. A mais clássica aqui é essa agulha Cook, talvez a melhor para se utilizar dessas aqui, né? E uma que a gente tem usado muito hoje é essa Shanshid, que é uma agulha, na verdade, para biópsia de medula óssea e que a gente usa de forma improvisada aí para o acesso intraósseo. E as agulhas automáticas, que são, né, realmente a melhor opção de acesso intraósseo rápido, como, por exemplo, essa aqui, que é como se fosse uma furadeira. Esse aqui que é o modelo mais novo, e esse aqui que é o modelo mais clássico, que é o Big, sendo o modelo vermelho para crianças e o azul para adultos. Bom, primeiro as indicações, né? Por que fazer um acesso intraósseo? É um acesso de emergência. Eu não vou fazer na criança que está estável.
Não vou manter esse acesso por mais de 24 horas. Então, ele é só para a situação emergencial, tá? Para tirar essa criança da emergência. Começa. A contraindicação seria a fratura daquele local que eu escolhi para fazer esse intraósseo ou presença de infecção neste local. Vamos identificar a tuberosidade anterior da tíbia, vamos palpar e vamos abaixo dessa tuberosidade da tíbia, mais ou menos 1 a 2 dedos e 1 a 2 dedos medial. Aqui é importante tomar cuidado para não pegar a placa de crescimento do osso da criança, tá? Então, sempre fugir dessa área da articulação. Então, a gente tem que descer um pouquinho abaixo dessa tuberosidade da tíbia. Se possível, se houver tempo para a gente poder realizar, o ideal é fazer uma dissepsia e anestesiar. Muitas vezes não vai ter como. Aqui é um vídeo que a gente vai mostrar um pouquinho isso aí. Então, estou mostrando ali onde a identificação do local da punção. Então, a gente vai introduzir a agulha a 90 graus, fazendo um movimento de rotação até ultrapassar a resistência, retirando então o mandril e aspirando. Pode ser que venha medula óssea, pode ser que não venha. Então, aqui, posicionamento dessa agulha no local de acesso, tá? E aqui um local alternativo que seria ali o fêmur distal. Vou mostrar mais um vídeo aqui desse acesso. Então, sempre possível fazer a paramentação, asepsia, para reduzir a chance de infecção. Anestesia, como eu disse, sempre possível. Verificar ali a agulha. A gente vai pegar firmemente ali na perna. Foi colocado um coxinho, né, como vocês viram, para dar apoio. E agora, segurando firmemente a agulha, a 90 graus, fazendo um movimento ali de rotação. Na hora de entrar no osso, a gente faz uma leve inclinada 15 graus para baixo, para fugir da placa de crescimento, né? E aí eu desconecto e retiro essa parte interna da agulha. Isso, retiramos a parte interna. E agora a gente vai realizar, ali ele está posicionando, né? Vai realizar a aspiração para verificar se vem, para confirmar o sítio da punção. Então, se a agulha permanece na posição em pé, sem suporte, isso é um sinal de que está no local correto. A gente vai aspirar a medula óssea, vamos verificar se vem ou não, tá? E vamos injetar o soro, né? Se houver, então, a infusão do soro sem evidência de infiltração do subcutâneo, sem resistência, é porque está confirmada o local, a punção da medula óssea. E ali, uma vez funcionado, eu posso fazer qualquer tipo de medicação da urgência e emergência. Aqui, aspirando a medula óssea, né, esse aspirado, confirmando, então, a posição. O que que a gente faz, então, agora com esse sangue? Nós não vamos jogar fora esse sangue. Esse sangue ele vai ser usado para amostra, para fazer os exames laboratoriais. Bom, então vamos injetar soro com a seringa e se estiver ok, vamos conectar o equipo. E aqui é como é que ficaria, então, montado esse equipo para correr o soro ali, as medicações, tudo que for necessário fazer nessa criança, tá? A agulha rosa, ela não é, assim, recomendada. Por quê? A chance de obstrução da agulha rosa é muito maior do que essas outras agulhas, tá? Até, assim, se não tiver nenhuma agulha, é preferível a bocache do que a agulha rosa. E a agulha rosa também está associada a maior complicações de punção, como, por exemplo, fratura do osso, tá? Aqui um vídeo mostrando o uso da furadeira. Eu não sei se estão ouvindo o som aí do vídeo, mas é o som de uma furadeira penetrando o osso ali do paciente. Uma vez que penetra, né, retira ali o mandril e conecta a seringa e o soro, tá? E aqui, esse modelo que a gente tem mais acesso, que é o BIG. Então, ele mostrando novamente o posicionamento, né, 1 a 2 centímetros medial,
abaixo e medial a tuberosidade da tíbia, né? Então, ele descendo ali 1 centímetro para fugir da placa de crescimento. Então, ele pegou o vermelho, que é o próprio para pediatria, ajustou, ele tem como se ajustar por idade ou por profundidade. Então, tem ali um marcador de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos e de 6 a 12 anos, isso. E aí, de acordo com a idade, tem uma profundidade diferente. Você pode ajustar na hora de fazer essa função. Então, você posiciona ali firmemente esse dispositivo, tá? Tá a setinha mostrando para que lado que você tem que posicionar, para não ter risco de acidente. Tem uma trava que tem que ser retirada, que é essa travezinha que está em cima. Então, uma vez que está bem posicionado, você tira essa trave. E aí, tirando a trave, a gente vai disparar essa agulha. Essa trave vai ser usada depois para poder dar suporte para a agulha. Então, está bem posicionado, nós vamos realizar, então, o disparo. É 1 segundo esse disparo. Então, ele fez o disparo, a agulha já entrou, e agora ele vai retirar o dispositivo e vai ficar só a agulha. Nesse momento é importante tirar de uma forma bem delicada, bem tranquilo, fazer movimentos de rotação para não tirar a agulha. Então a agulha está bem posicionada, você vai tirar o mandril dela e posicionar aquele, isso, posicionar ali a trava para manter o suporte dessa agulha. Da mesma forma, a gente vai fazer ali a aspiração, verificar a posição e injetar o soro. Bom, complicações que a gente pode ter. Fratura, não é comum, mas quando você tenta várias vezes o mesmo sítio pode acontecer. Síndrome compartimental, quando começa a extravasar de um acesso mal posicionado e você não percebeu. A infecção, osteomielite, infecção local. Então, sempre que possível, fazer antisepsia e não deixar por muito tempo. A infiltração da epífise, que é a placa de crescimento, que acontece geralmente quando você deixa muito tempo esse acesso intraósseo. Lembrando que ele é apenas para a emergência. Bom, não consegui nenhum acesso, posso fazer então uma tentativa de punção de veia profunda, preferencialmente a femoral, mas também jugular, subclávia. E a gente deve lembrar da possibilidade do uso do ultrassom, do POCUS, para facilitar essa punção. O que não é fácil no paciente numa situação de emergência, mas é um recurso aí a mais que a gente pode utilizar. E aí vamos fazer a coleta de exames. Quais exames são importantes? Hemoglobina, prova cruzada, tá? A hemoglobina aqui vai ser importante para a gente ter um comparativo, lembrando que não vai ser a hemoglobina inicial que vai definir a minha conduta de transfundir ou não transfundir esse paciente. A prova cruzada o quanto antes possível, para quando eu precisar de sangue ele estar já tipado. A gasometria arterial e lactato, como eu disse, são parâmetros importantes. E o coagulograma, inclusive, aqui, incluindo aqui o TAP, o TTPA, fibrinogênio e os íons, especialmente o cálcio. E aí existem testes como o tromboelastograma, a tromboelastografia, que são testes viscoelásticos que nós não temos disponíveis, são testes muito caros e que geralmente os hospitais de emergência não têm disponíveis, mas seria o ideal. Através desses testes, como é feita uma gasometria, também é feito um teste para avaliar a coagulação do paciente em tempo real. Ali com uma gotinha de sangue eu consigo verificar qual que é o tipo, se existe coagulopatia e qual é o tipo da coagulopatia. E aí, por falar em coagulopatia, a gente não tem como deixar de falar da chamada tríade letal, que também pode ser chamado de diamante da morte, que corresponde a coagulopatia, hipotermia e acidose, uma levando a piora da outra e as três levando o paciente a óbito, tá? Também chamado de chá da morte, o CH e o A. E quando você inclui nessa equação a hipocalcemia, que é o cálcio baixo, a gente chama aí de diamante da morte por serem 4 itens. Por quê? O cálcio, ele é um importantíssimo fator de coagulação. Sem o cálcio, eu não tenho coagulação, eu não tenho contratilidade miocárdio adequada, e esse paciente ele vai evoluir muito mal se o cálcio estiver baixo. E durante a reanimação do paciente, quando eu usar o sangue, na bolsa de sangue tem uma substância chamada citrato. O citrato, ele é um conservante e o excesso de citrato, ele leva a uma queda ainda maior do cálcio no sangue.
E essa queda de cálcio no sangue vai levar a uma piora da coagulopatia e que vai alimentar e retroalimentar esse ciclo vicioso que leva o paciente à morte. Como é que a gente vai reanimar essa criança, então, que chegou para a gente, vítima de um trauma grave e que está em choque? Inicialmente, a gente vai preferir o cristalóide. Sempre o cristalóide aquecido, seja o soro fisiológico, ringer, lactato ou simples. Os colóides, nós não utilizamos porque eles são mais caros e não existe nenhuma evidência de que eles sejam melhores do que os cristalóides nessa reanimação inicial. Em relação ao sangue, cada vez mais tem sido falado sobre o seu uso precoce e balanceado. Nos adultos, já é muito bem estabelecido a sua importância e seu uso precoce. Na criança, é muito mais complicado de estabelecer isso, porque os estudos em criança são mais difíceis de serem realizados. Então, tudo em criança é mais difícil da gente provar realmente se é ou não, se há ou não evidência, né? Mas existe sim uma tendência ao uso também precoce de hemocomponentes em crianças, tá? Inicialmente, a gente vai começar com 20 ml por quilo de cristalóide aquecido, tá? A gente começa ali com ringer lactato aquecido a 39 graus, 20 ml por quilo. Como que eu vou saber qual o volume que eu vou fazer? Eu não conheço a minha criança, eu não sei qual o peso. Eu posso usar a fita de Broselow, é, que vai dizer para mim mais ou menos ali, colocando do lado da criança, qual que é o seu peso, tá? Alguns serviços que têm um fluxo maior de atendimento, tem ali as bolsinhas coloridas, de acordo com a cor de cada faixa da fita de Broselow, com todos os equipamentos necessários específicos para cada idade da criança. Existe também uma regra rápida, que é 2 vezes a idade mais 10. Então, se a criança tem 4 anos, 2 vezes 4, 8, mais 10, 18 quilos. É mais ou menos o peso dessa criança. E aí eu vou fazer 20 vezes esse peso de volume de soro, inicialmente, esse primeiro bolus. Tá? E aí, uma vez feito esse bolus, eu vou avaliar a resposta. Essa resposta ela pode ser rápida, ela pode ser transitória, ou seja, melhora os dados vitais, mas volta a piorar depois de alguns minutos, ou ela pode ser mínima ou ausente. Eu devo estar muito atento a essas duas respostas, transitória ou ausente. Por quê? Se eu faço o volume inicial nessa criança, ela responde muito bem, isso quer dizer que ou não tinha choque, ou esse choque era um choque leve que, né, melhorou com essa reposição desse volume, e não há hemorragia ativa. Então eu posso respirar com mais tranquilidade. Mas, se ele volta a fazer hipotensão ou taquicardia, é sinal de que a hemorragia ainda persiste, né? E se a resposta é ausente, isso ainda é pior. Sinal de que ele continua sangrando e eu não consegui reanimar, tá? E aí é importante, nesse caso, evitar o excesso de soro, tá? Falava-se até pouco tempo de fazer 3 ciclos, né? 3 bolos de 20 ml por quilo. Então, faço o primeiro, avalio a resposta, faço o segundo e faço o terceiro. Hoje, a gente já está sendo cada vez assim, mais comedido no uso desse volume de soro, tá? Porque o excesso de soro leva à hemodiluição, então piora a anemia, dilui fator de coagulação, causa acidose, causa hipotermia quando não é feito aquecido, né? E vai ferir o princípio da hipotensão permissiva. O que que é isso, hipotensão permissiva? Naquela criança ou naquele paciente que tem uma hemorragia interna, tá? Se eu aumento a pressão dele e ele está tendo hemorragia interna, essa hemorragia piora. Então, eu aumento a chance dele evoluir a óbito conforme a pressão vai subindo. Então, é interessante nesse paciente que eu não consigo simplesmente comprimir a hemorragia, é interessante que essa pressão não fique alta, tá? Então, se essa pressão no adulto, por exemplo, a gente considera ali uma pressão de 90 de sistólica. Então, a pressão de 90, ela tá, assim, ela é adequada para esse paciente que ainda não foi para cirurgia e tem uma hemorragia interna, tá? Eu não preciso que ele fique com 12 por 8 de pressão, muito menos com 14 por 9, porque quanto mais alta a pressão, mais hemorragia ele vai ter, tá? Então, aqueles 3 bolos que a gente fazia antigamente foram reduzidos para 2 bolos, e hoje alguns já falam de usar apenas um bolos de 20 ml por quilo e partir para os hemocomponentes, tá? Ainda é difícil de falar sobre a evidência disso em crianças, ainda há muita controvérsia, tá? Mas acredita-se cada vez mais que há benefício do uso precoce.
tá? Então, se não há uma resposta adequada, eu posso até iniciar um segundo bolos de 20 ml por quilo, mas eu já vou pensar e já posso até solicitar a transfusão, se eu identifiquei ali que há realmente uma fonte de hemorragia e que eu não consegui parar essa hemorragia, tá? E aí, como é que eu vou fazer esse sangue? Concentrado de hemácias, eu vou fazer ele em torno de 10 ml por quilo. Plasma fresco congelado também 10 ml por quilo. Aqui está 10 a 20, mas na última atualização da TLS ele já fala em torno de 10 ml por quilo, tá? E o concentrado de plaquetas também 10 ml por quilo, vai dar uma, duas unidades a cada 10 quilos. É, o ideal, assim como a gente faz no adulto, é fazer o sangue, né, total, fazer ali, recompor plasma, plaqueta, entregar para esse paciente aquilo que ele perdeu. Porque entregar só hemácias, eu não estou corrigindo a coagulopatia. Porque nas hemácias não tem fator de coagulação, não tem plaquetas. Então, o certo, o ideal é entregar tudo para esse paciente, tá? Como a gente não tem sangue total disponível aqui no nosso hemocentro, nos Estados Unidos eles têm, né? A gente tem que recompor, tem que pegar hemácia, plasma, plaqueta e fazer, tá? Isso aqui vai, cada bolsinha, só para vocês terem ideia, tem em torno de 300, né, a de hemácia, 200 de plasma e 50 ml a de plaqueta. Então, a gente vai calcular mais ou menos o volume que essa criança vai receber dessa bolsa. Então, a gente inicia essa transfusão, tá? E a gente pode chamar isso aí de um protocolo de transfusão maciça. Apesar de não existir um protocolo estabelecido no nosso serviço de transfusão maciça para criança, a gente vai seguir mais ou menos o mesmo modelo, tá? Primeiro, o que é transfusão maciça na criança? Não tem uma definição muito clara. A mais aceita aí seria o uso de mais de 40 ml por quilo de sangue em 24 horas. É, como eu disse, procurar sempre estabelecer a relação de hemácia, plasma e plaquetas, né, o mais próximo de 1 para 1 para 1, né, ou o uso do sangue total que a gente não tem disponível. E naquele paciente que eu diagnostico o fibrinogênio baixo, já está indicado a realização do crio precipitado, uma unidade a cada 10 quilos de peso corporal. Esse aqui é um fluxograma que eu tirei do ATLS novo, que acabou de ser lançado nos Estados Unidos, assim, é baseado nesse ATLS, que ele coloca da seguinte forma: se o paciente, se a criança no caso, né, tá normal, ele vai ser reavaliado, observado e pode ser que precise de cirurgia mais para frente. Mas se ele está anormal, se ele tem sinais de choque, eu vou fazer 20 ml por quilo de fluido isotônico e de acordo com a resposta deles, se não houver resposta, eu parto para os 10 ml por quilo de hemocomponentes, tá? Se nesse momento ele persiste com alteração hemodinâmica, ele tem que ir para a cirurgia imediata. Se, por outro lado, ele estabiliza com a transfusão, o cirurgião vai reavaliar, se for o caso, transferir, observar e reavaliar a necessidade de cirurgia. Vamos falar agora do ácido tranexâmico, que é o nosso antifibrinolítico, ou o famoso Transamin, tá? É uma droga que tem sido muito usada nos últimos anos. Ele é um agente antifibrinolítico, ou seja, ele combate essa fibrinólise, essa destruição da fibrina, inibindo a ação da plasmina sobre a fibrina. Fibrina é o coágulo, né? Então, a plasmina ela tem a função de quebrar o coágulo, de desmanchar o coágulo que foi formado, tá? E depois que desmancha esse coágulo, ele vai virar produtos de degradação da fibrina, tá? E como que o transamin vai agir? Ele vai bloquear esse efeito aqui da plasmina, não permitindo que a plasmina quebre o coágulo, tá? Por quê? Um dos mecanismos mais comuns de coagulopatia no trauma é a hiperfibrinólise, o excesso de quebra de fibrina, tá? E se a gente conseguir bloquear esse processo, eu consigo tratar com a coagulopatia e esse paciente para de sangrar, porque ele consegue formar coágulos que não vão ser destruídos rapidamente. Bom, o estudo que levou ao uso do ácido tranexâmico na hemorragia em adultos foi o CRASH-2, de 2010. E ele mostrou o seguinte, que só havia benefício do uso do Transamin quando ele era administrado em até 3 horas depois da lesão. Depois de 3 horas, não havia nenhum benefício. Pelo contrário, poderia até aumentar a mortalidade desses pacientes. Então, ele só está autorizado dentro das primeiras 3 horas. Mais do que isso, estudos subsequentes mostraram que quanto mais precoce, melhor é o efeito do Transamin, tá? E então ele deve ser administrado o mais imediato possível após a lesão. A cada 15 minutos que vão passando, ele perde 10% da sua eficiência.
tá? Então, qual é o momento ideal de aplicar o ácido tranexâmico? Lá na cena. Então, quem tem que fazer, na verdade, idealmente, é o pré-hospitalar, na hora que vai resgatar o paciente, já administrar esse ácido tranexâmico, tá? Então, ele tem um benefício bem definido, ele reduz mortalidade por hemorragia quando usado em menos de 3 horas em adultos e em crianças. Aí é um pouco mais complicado, né? A gente tem um estudo lá no Afeganistão, que é um ambiente na época de guerra, né, que eles avaliaram, e que mostrou que houve redução de mortalidade sem aumento do risco de trombose, fazendo uma dose de 15 miligramas por quilo, no máximo 1 grama, em 12 minutos, mais 2 miligramas por quilo por hora em 8 horas. Né? No adulto, é 1 grama em bolos em 10 minutos e 1 grama em 8 horas. Na criança, então, seria 15 miligramas por quilo de bolos, mais 2 miligramas por quilo por hora em 8 horas. Tá? Sempre lembrando que eu só posso administrar dentro das primeiras 3 horas do trauma. Um outro estudo retrospectivo, então, assim, um pouco menos, de menos impacto, de 2020, mostra que houve uma diferença de mortalidade de 8,5 versus 18,3 quando utilizado o AstraZeneca. Note que são ambientes também, Iraque, Afeganistão, são ambientes de guerra, né? A dificuldade é mostrar em estudos em civis, né, se esse benefício realmente existe. E aí, é um estudo importante, o TikTok, de 2022, foi um trial piloto com um N pequeno, só 31 pacientes, mas que ele fez de uma forma bem, metodologia boa, ele dividiu os grupos, ele não viu diferença entre os grupos, então não conseguiu mostrar nenhum benefício do uso do ácido exame. E conclui que é necessário um estudo maior para poder avaliar realmente se há benefício. Resumindo, a gente pode utilizar sim o AstraZeneca em crianças, parece não aumentar risco de eventos, de eventos de trombose, mas não há uma evidência de que realmente ele vai reduzir mortalidade. Tá? Então, especialmente naquela criança que tem um choque hemorrágico, a gente deve usar sim, e a dose que a gente tem aí é essa de 15 miligramas por quilo, seguida de 2 miligramas por quilo por hora em 8 horas. Resumindo, a gente vai avaliar o status hemodinâmico do doente quando ele chegar no C. Nós vamos identificar as possíveis causas do choque. Vamos avaliar sangramento externo e parar esse sangramento. Vamos avaliar o tórax, o abdômen. Vamos avaliar a pelve. Vamos avaliar os ossos longos em busca de possíveis fontes de hemorragia. Vamos iniciar a reanimação volêmica imediatamente, controlando a hemorragia. Coletar os exames laboratoriais, realizar a sondagem vesical para avaliação de débito urinário. A sondagem gástrica também é importante, especialmente nas crianças graves. Uma coisa que eu não comentei, o estômago na criança, quando está dilatado, que é comum na criança traumatizada, pode levar a um reflexo vagal, levando à hipotensão. Então, criança grave deve sempre ser evacuado o estômago. E a avaliação cirúrgica precoce nessas crianças graves. Fora isso, eu queria falar. Muito obrigado a todos pela atenção. Vou deixar o link com as questões. São 3 questões para serem respondidas, para confirmar a participação na aula. E vou deixar agora aberto para as dúvidas e comentários de todos. Muito obrigado. Oi, mestre. Oi, mestre. Boa noite. Boa noite. Eu Muito estava aqui, obrigado pela sua presença. eu que agradeço. Te parabenizo pela brilhante apresentação. Não, acho que não tem muitas dúvidas, não. Foi muito bem apresentada. Só quando você falou na questão do uso da tomografia, né? E a gente sabe que existem algumas situações que, às vezes, você deve evitar. Talvez para crianças maiores, às vezes, já é um consenso, até pela importância dela no diagnóstico, né? Mas para crianças menores, existe alguma coisa que às vezes poderia substituir, aprofundar mais na ultrassonografia ou na própria ressonância? Só uma. Muito boa a sua pergunta, mestre. A questão da tomografia nas crianças pequenas, existe evidências de que que aumenta realmente o risco de câncer na vida adulta. Então, por isso que a gente evita ao máximo a exposição à radiação nessas crianças menores.
Especialmente a tomografia de abdômen, ela tem uma carga de radiação muito alta. Então, o que tem sido feito? Protocolos de radiologia que utilizam cargas menores de radiação, tá? E realmente ponderar no uso da tomografia. Se realmente há indicação de tomografia e ela é importante para definir o diagnóstico, ela deve ser feita. Eu não devo correr o risco de não fazer um diagnóstico importante por conta disso. Mas, sempre que possível, substituir a tomografia pela ultrassonografia, pelo exame físico seriado, manter essa criança internada e reavaliar, né? É, e sempre, né, observando essas alterações que são muito sutis no início da piora da criança, né? E se a gente não estiver atento, ela vai evoluir muito mal e vai piorar de repente. Então tem que estar sempre monitorizando essa criança, sempre atento, reavaliação constante, né? E acompanhar realmente o padrão da dor abdominal, o padrão dos dados vitais, exames laboratoriais, tentar fazer né, juntar todos esses dados aí na tentativa de evitar uma tomografia aí que pode expor essa criança a essa radiação. Bom, parabéns. Obrigado, mestre. Eu enviei o link das questões, tá? Para vocês acessarem pelo Forms. Como eu disse na aula, tem uma aula separada, opcional, de Ultrassom Fast, que eu vou postar no YouTube. E vocês vão poder assistir depois. Já está pronta a aula, só questão mesmo de eu posicionar, de colocar lá no YouTube. Vocês conseguiram acessar o Forms? Deixa eu verificar aqui se está liberado o acesso. Tá, eu vou liberar o acesso aqui, só um minutinho. Deve estar bloqueado. Acabei de atualizar. Tenta entrar novamente, por favor. Ou mais alguma pergunta? Um comentário? A avaliação do C talvez seja a mais complexa em termos de quantidade de avaliações, quantidade do que tem que ser feito, né, durante esse C. E realmente é muito complexo a gente ter isso aí medular na hora da avaliação. Exige um treinamento constante, especialmente na criança, que existe essa questão aí muito maior do impacto psicossocial, né? Especialmente para quem tem filhos, né? Realmente sempre é um baque quando a gente atende uma criança. Então, a gente tem que estar sempre com tudo muito medular, tudo muito preparado na cabeça para poder fazer de forma correta e completa essa avaliação. Gabriela, quer falar alguma coisa? Ou a Ítala? Dá para me ouvir? Sim, Que meu e microfone ver. falando. Boa noite. Parabéns pela aula, doutor. Só agradecer mesmo. Nenhuma observação. Foi ótimo. Lembrar só que a nossa próxima aula é sobre traumatismo crânioencefálico. A gente vai encaminhar direitinho o dia e o link, e agradecer pela aula e pela participação de todo mundo. Acho que
Tá sendo bem bacana aí o que a gente está fazendo. Então, se ninguém tem mais perguntas, comentários, críticas, vamos encerrar. E eu vou enviar o link, tanto dessa aula já gravada, quanto da aula do FAST. Certinho? Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima.